Bom, hoje nós vamos falar sobre o tratamento das drogas. O que fazer com os usuários de drogas, com aqueles toxicômanos, que tanto a sociedade insiste em chamar de viciados. Prefiro não usar esse termo, que vício dá um contexto moral que não cabe bem no sentido do que nós estamos falando. Quando a gente fala de toxicômano, adicto ou usuário, nós estamos usando os termos apropriados. Qual o tratamento? Antes de nós falarmos de tratamento, devemos dizer que não existe um tratamento único, uma maneira única de tratar o usuário de drogas. Nós devemos começar, como todo procedimento médico, pensando numa anamnese. O que é a anamnese? É uma história, a história desse indivíduo que está me procurando, buscando tratamento, o usuário. Aí nós temos três eixos a considerar, três aspectos a considerar. Primeiro, quem é essa pessoa que me procura e que se diz usuário de drogas? Devemos entender, primeiro, o aspecto psicológico, a chamada dimensão psicológica. Aí inclui a história dele, quantos anos ele tem, a família, se ele tem pai, tem mãe, se mora junto, se não mora, como é esta convivência familiar, como é que os pais se entendem. Detalhe curioso, a maioria do trabalho sobre drogas indica que os usuários de droga são portadores de famílias de pais separados. Apenas coincidência? Depois, a questão escolar. Ele frequenta a escola, frequentava e deixou de ir à escola. Como era o desempenho escolar, como está sendo agora? Abandonou a escola, não vai mais, faz muito tempo que não vai. O que ele anda fazendo da vida dele? Ele se ocupa com o que agora? Terceiro elemento muito interessante, a questão na própria escola, como ele é percebido por essa escola. Nós estamos falando em algo essencial, que é a questão da educação. E um outro aspecto também muito curioso é de que as drogas atingem basicamente os jovens. Por isso estamos falando tanto em família, tanto em escola. E outro elemento importante é a questão do grupo social. Qual é o ambiente que ele frequenta? Com quem é que comumente, normalmente ele anda? Que situações ele tem vivenciado? Ele ainda mora em casa ou já saiu de casa? Os conflitos em casa são grandes, são importantes, ou ele nunca tem nada com a família mal sabe se ele está em casa ou não? Ele já teve envolvimento com histórias de polícia ou de justiça? Tipo, por exemplo, furto, roubo, assalto, já teve namorada, já se casou, tem filhos, dá atenção a esses filhos? Enfim, uma história, um perfil que nós poderíamos chamar psicopatológico do usuário. O segundo elemento importante desse eixo é a questão do produto. Qual é a droga que ele usa? Nós temos desde as bebidas alcoólicas, e aqui nós devemos incluir, quem estuda essa questão de drogas deve sempre incluir a questão das bebidas alcoólicas. Então, o que é que ele utiliza como droga? É a bebida alcoólica? É a maconha? A cocaína? O crack? O haxixe? Os remédios usados fora de sua indicação? Seria a heroína? Outras drogas
sintéticas, tipo o LSD ou o êxtase. Enfim, qual é o produto? Segundo elemento muito importante desse eixo é a questão da frequência. Frequência. Quantas vezes ele usa por semana, ou por dia, ou por etapas, por fases. E, tão importante quanto isto, a via como esta droga é consumida. Ela é inalada, cheirada, ela é injetada na veia, ela é engolida pela via oral, enfim, qual é a forma de uso. E o terceiro elemento desse eixo é a questão do contexto sociocultural. O contexto socioeconômico, sociocultural. Em que bairro ele vive? Como é a situação econômica desta família? Quais são os recursos colocados a serviço desta situação? Tem algum tipo de religiosidade? Frequenta algum tipo de igreja, de sociedade, de grupo artístico, de grupo cultural? Nesse bairro existem práticas esportivas, ambiente para os jovens, ou é completamente desmunido? Então, todos estes elementos juntos, o que eu chamei de perfil psicológico do usuário, o que eu chamei de o produto, a droga, qual é a droga? E aqui eu deveria chamar a atenção que hoje não é raro que o jovem não só use uma droga, mas ele experimente diversos outros tipos de drogas e até o uso pode ser mesclado, misturado, portanto, tornando a situação ainda mais grave. E terceiro, a questão do contexto sociocultural. Diante destes elementos levantados, uma história do paciente, do usuário, nós vamos então, diante desses elementos, dizermos que existem quatro tipos de usuário de droga. Nem todo jovem que usa droga é drogado. Nem todo jovem que experimenta a droga pode ser considerado como a mais atroz das criaturas. Nós temos, primeiro tipo, é o chamado experimentador. Experimentador é aquele que, eu já ouvi falar tanto disso, o pessoal curtiu um barato, curtiu não sei o que eu quero ver, eu quero saber o que é, cadê? No tempo da minha adolescência, e lá se vão muitos anos, era a história do Campari. O Campari era uma bebida exótica, vermelha, né? Gelada e tal. Porra, eu quero saber o que é esse Campari, eu quero beber, eu quero experimentar. Então, o experimentador é aquele que vai por curiosidade, por influência dos amigos, por um determinado contexto, uma determinada situação. Vai lá que de repente, um jovem na escola com outros colegas, eles arranjam um baseado, arranjam uma quantidade de maconha e resolvem experimentar. E vão para um terreno baldio, fazem um baseado e fumam. Aí, pá, chega a polícia. Eles são juntados ali, levados para a delegacia de menores, os pais são chamados, os pais entram em pânico, arranjam uma clínica para se hospitalizar, loucura total. O que os adultos fazem em situação assim, desse jeito, é pior do que o que os jovens fizeram com a droga. Então, são os experimentadores. Para estes, o que é mais dito é que eles precisam de mais olho dos pais. O tal do marcar colado. Em futebol, o técnico manda aqueles jogadores mais perigosos, qualquer coisinha, eles pegam a bola, fazem um gol, que o zagueiro marca colado. Então, esses meninos que podem ter essa onda de experimentadores, eles precisam ser mais orientados,
precisam ter a figura de um adulto positiva mais presente. Esse é o tratamento para esse grupo. O outro grupo nós chamaríamos de usuários recreativos. O que são esses? São aqueles que, porque foi Semana Santa, porque foi Natal ou Réveillon, eles resolveram, um grupo deles, alugar uma casa lá no Morro Branco, numa praia, em Jericoacoara, e eles foram, e uns 2, 3 deles, dos amigos, levaram uma droga para curtir. Mas, fora disso, eles nunca usaram, nem usam. Ora, eles fizeram a droga um instrumento de uma recreação. É o chamado usuário recreativo. Ou então é aquele outro que de 2 em 2 anos tem o Rock in Rio. Então ele vai lá, ele se junta com os primos dele que moram no Rio e só Deus sabe o que acontece. Mas terminado aquilo, eles voltam ao normal da vida deles. Aí é que aqueles outros elementos analisados na história, na anamnese, são importantes. Como é que está a vida dele na escola? Não, ele é um menino regular, normal, ele frequenta a escola, nunca falta, participa. E em casa? Não, ele é um menino que coopera, ele quer saber das coisas de casa, dos pais, ele tem vivência familiar. Então, isto não é motivo para hospitalizar, levar para um especialista do outro, não sei o quê, não sei o quê. Ele está precisando de marcar colado e que se possa fazer uma orientação. O terceiro grupo é o dos chamados usuários frequentes. Usuários frequentes, como o nome está dizendo, são aqueles que fazem o uso da droga de forma rotineira ou regular. Aqui eu vou pegar a droga, que pouca gente fala como droga, mas é droga, volto a insistir, o álcool. Nós temos o indivíduo que uma vez tomou um porre, mas nunca mais ele tomou. Ele queria experimentar, ver como é que era. Não gostou, vomitou até o anjo da guarda, tá entendendo? E ele nunca mais quis saber de bebida. Então ele teve uma experiência, experimentador, e ele deixou isso de mão. Mas tem aquele outro que é o usuário recreativo. Quando está numa festa, quando teve a formatura do irmão, a formatura dele mesmo, não é? Eu recordo de um jovem, ele nunca bebia, mas quando ele passou no vestibular de medicina, ele ficou tão eufórico, tão alegre, que ele tomou um porre lá na história do trote. E ele chegou em casa pulando no sofá e tudo, segura o tchan, amarra o tchan, e todo mundo dizendo, mas o que foi que houve com esse menino? Não é que ele está tão diferente. Ele tomou um porre para festejar a história da aprovação no vestibular. Mas ele nunca foi de beber, ele nunca foi de ser usuário e cumpriu as obrigações, as formalidades dele todo. A gente poderia chamá-lo de um usuário recreativo. No fim do ano, no Réveillon, no Carnaval, ele pode tomar e tal. Agora, o usuário frequente já é aquele, e vocês devem conhecer alguns assim, todo fim de semana ele vai para casa de praia. Já é rotina dele. Ele passa no supermercado, compra 2 litros de uísque, ele diz que é porque os amigos vão lá, mas logo no sábado ou na sexta-feira ele derruba 1 litro de uísque. E todo fim de semana, doutor, é assim. Este é o tal usuário frequente. É o cara que toda quinta-feira à tarde ele vai surfar com os outros colegas e lá ele queima um baseado. Usuário frequente. Ou que se encontra com a namorada, que também gosta disso, vão ver o pôr do sol não sei aonde e tal e tal. Ocorre que algumas drogas não perdoam.
E essas drogas que não perdoam, elas acabam exigindo mais. É o caso do crack. E dificilmente um jovem vai ficar só experimentador, ou usuário recreativo, ou usuário frequente. Ele vai criar com a droga uma relação fusional e ele não consegue passar sem a droga. Aí é o quarto grupo que nós estamos falando, que é o grupo dos toxicômanos. São aqueles que criaram com a droga uma relação fusional. Ou ele está capotado, ele está totalmente fora do ar, está dormindo, e ele chegou, que só Deus sabe como é que ele chegou, está aí dormindo. Logo mais ele vai acordar, vai tentar se alimentar, às vezes não consegue mais se alimentar, mas ele vai ficar inquieto atrás de arranjar dinheiro para ir comprar a droga. E logo que ele compra a droga, imediatamente ele vai usar, ele não consegue parar até capotar. E aí ele vai acordar, vai atrás de novo, e este é o chamado toxicômano, verdadeiramente toxicômano. Este conversa, aconselhamento, não vai resolver. Então, como proposta de tratamento, depois que nós fizemos a anamnese, traçamos o perfil, o contexto, a situação, e depois que nós vimos em que grau mais ou menos ele se situa, nós podemos falar em tratamento. O que é que se pode fazer? Antes, eu queria fazer uma pequena advertência. Não é raro que pessoas jovens que têm problemas psiquiátricos, tentem buscar na droga uma maneira de compensar ou arrumar essa situação psiquiátrica. Se ele é depressivo, ele vai tentar uma droga para ver se estimula. Se ele é muito perturbado, ele vai buscar uma droga para tentar se acalmar, tentar ficar com os nervos melhor. Se ele é muito ativo e hiperdinâmico, ele vai querer manter isto e vai querer usar drogas. Se ele tem algum tipo de problema de natureza pessoal ou familiar, pode ser que ele tente encontrar na droga a saída. Aí nós vamos ter a questão do uso da droga, mais o problema psiquiátrico. E muitas vezes as pessoas não se apercebem, eu já vi muito isso em minha clínica, meu trabalho clínico psiquiátrico, de garotos, de jovens, que na realidade o que eles estão tendo é um surto, uma crise psiquiátrica, tipo psicótico. Às vezes o início de uma esquizofrenia. E passa para a família como se ele fosse um usuário de drogas. Por quê? Porque encontraram-no usando droga. Então tudo que está acontecendo na vida dele, eles vão dizer que é por causa da droga. Pode ser que exista, não é raro, uma que a gente chama de intercorrência clínica, que ele tenha um problema psiquiátrico junto com o problema da droga. Nesses casos, é muito importante o parecer psiquiátrico para que seja avaliada a situação. Então, em relação ao tratamento, nós temos desde a simples orientação ou aconselhamento, que muitas vezes é dado aos pais sobre aquele jovem que estaria, porque muitas vezes os pais tomam a crise da adolescência do jovem como: ele está diferente, doutor, ele está estranho, ele não conversa mais com a gente, ele está meio isolado, como se fosse coisa ligada às drogas. Às vezes
é a crise da própria adolescência que ele está vivenciando. E pode também ter droga no meio. Por isso é que a postura, o papel dos pais, não pode ser a de policiais. Procurar saber, procurar cheirar, procurar mexer na bolsa, procurar olhar no celular deles, mas se aproximar mais, procurar conversar mais, ser mais amigo. Então, isto tudo eu chamaria de orientação ou aconselhamento para os casos mais simples, em que os vínculos ainda estão preservados, em que ele ainda está em casa, ele ainda obedece aos pais, ele vai à escola, ele tem preocupação com a higiene e com a estética pessoal, enfim, ele é um garoto que precisa mais de acompanhamento, de orientação, do que do tratamento propriamente dito. Tratamento mesmo, existe o ambulatorial, que é aquele que é feito num posto, num consultório, num grupo, em que ele vai, o usuário vai para consulta, para participar de algum tipo de grupo, de algum tipo de atividade. Isso é muito realizado pelo poder público através dos CAPs, CAPs específico para isso, que é o CAPS AD, é CAPS álcool e droga. Lamentavelmente, em alguns municípios, essa estrutura não é muito adequada porque funciona com muita deficiência, com muitos problemas, com muitas limitações. Mas um CAPS AD para tratamento ambulatorial, quando funciona, quando é adequadamente instalado, tem uma boa equipe, é algo de excelente como tratamento ambulatorial. Quem é que vai precisar de tratamento ambulatorial? Aquele jovem que ainda preserva vínculos. Ele ainda está ligado à família, ele ainda vai em casa, ele vai à escola, ele tem amigos saudáveis, ele ainda tem projetos ou ideias para o seu futuro, para a sua vida, está precisando de pequenos ajustes, de pequenos acompanhamentos, às vezes pode necessitar até de alguma medicação que diminua mais a ansiedade, mas substancialmente, o tratamento para usuários de droga é o tratamento ambulatorial. Por último, o tratamento hospitalar, a tal da hospitalização. Essa deve ser rara e poucas vezes usada, porque ela nem sempre vai causar ou trazer benefícios para o jovem. Por quê? Porque a exclusão não significa a cura. Enquanto ele estiver naquela clínica, enquanto ele estiver participando daquele grupo, daquela coisa, isolada, num sítio, numa fazenda, numa clínica, tudo bem. Mas quem garante quando ele sair? Então, a hospitalização deveria ser preconizada, deveria ser estabelecida para um processo inicial de tratamento, para a chamada desintoxicação, porque às vezes o jovem está tão comprometido com a droga que ele precisa passar por um processo de limpeza da alma, do espírito, da mente, da psique. E isso tem que ser no lugar adequado. Mas tem que ter uma equipe formada de psiquiatras, de terapeutas ocupacionais, de enfermeiras, de assistentes sociais, enfim, uma equipe multiprofissional, porque senão não funciona. A clínica não pode ser um depósito. Ele está dando trabalho, ele é complicado para a família, joga lá. Não é assim. E isto não resolve. Agora, um detalhe que nos entristece. As melhores clínicas do mundo, elas não têm
e quando tem é muito, 30%. 30% de êxito no tratamento. Isto é, de cada 10 que se internam, se 3 saírem bem, é muito. Imagine clínica que não tem condições, que não está com uma boa equipe, que não é bem adequada. E tão importante quanto essa hospitalização, quanto o tratamento ambulatorial, é a questão da reinserção, do retorno ao convívio da sociedade, ao convívio da escola, se ele ainda está em idade escolar, o convívio com a família, com a própria sociedade, e ele conseguir uma reinserção profissional, um trabalho, uma ocupação, para que ele volte a viver a vida com intensidade. Portanto, o tratamento é muito difícil e ele requer muita competência da equipe que se dedica a isso. Ainda uma palavrinha sobre a questão da internação ou da hospitalização. As clínicas que têm mais êxito no mundo, geralmente elas têm um modelo. Elas têm um modelo terapêutico. Nós fazemos aqui dessa forma. Então, a pessoa chega, tem uma entrevista, aí nós elaboramos um projeto chamado projeto terapêutico, aí ele vai seguir aquilo. No primeiro mês ele vai fazer tal coisa, tal coisa, tal coisa, no segundo mês tal, no terceiro tal, etc. e tal. E, portanto, toda clínica que preste de tratamento a drogadictos, ela tem que ter um projeto terapêutico. Como é que a gente faz? Como é que a gente vai fazer com os jovens que vêm aqui se tratar? Se não tem, é improvisação e o êxito terapêutico vai ser mínimo. Algumas clínicas admitem e usam medicamentos psicotrópicos como tratamento. Não necessariamente para substituir o efeito da droga, mas para dar àquele paciente o suporte que ele precisa. O caminho é muito árduo e o que a gente poderia quase que dizer é: não experimente, não vá fundo, porque o caminho pode ser sem volta. Um abraço.